paz do Senhor. Amém. Então, a gente vai falar hoje sobre namoro cristão. Quando a gente ouvia na escola dominical sobre as revistinhas de escola dominical, quando vai falar sobre namoro, eu não sei aqui, né? Mas lá na igreja, pelo menos, a gente sempre fazia, ixi, de novo. Toda vez que a revistinha vinha sobre namoro, a gente sempre reclamava, né? Sempre achava ruim. Porque, na verdade, a gente achava que já tinha ouvido muito, já tinha ouvido bastante falar sobre namoro. E que a gente já sabia tudo, na verdade, né, sobre namoro. Então, sempre a gente reclamava, sempre a gente achava ruim. Só que sempre a gente também caía no mesmo erro e sempre a gente cometia a mesma falha que a gente achava que já sabia. Então, nunca é demais falar, nunca é demais a gente ouvir alguma coisa, ainda que não seja novo, ainda que a gente já tenha ouvido falar, ou ainda que a gente saiba de verdade por experiência. Mas é bom a gente relembrar, é bom a gente refletir. Então a gente vai falar hoje sobre namoro cristão. E aí eu coloquei um tema, o tema vai ser um relacionamento segundo o coração de Deus. Se relacionar, Deus nos criou para se relacionar. Deus nos criou como pessoas sociais. A gente sozinho não é nada. Quando a gente fica muito tempo sozinho, quando a gente fica muito tempo sem ninguém, sem um amigo, sem a presença dos parentes, a gente fica, não sei se aqui fala essa palavra, mas eu achei engraçada, eu vou usar aqui. A gente fica na roça. Não sei se aqui usa essa palavra, mas lá em São Paulo usa. Na minha terra não usa, né? Em Recife não usa não, mas lá em São Paulo usa. Então a gente fica de calça curta, porque Deus nos criou para ser social, para o social. Então a gente tem que se comunicar, a gente tem que ter alguém do nosso lado para conversar, a gente tem que ter alguém para desabafar, para chorar junto, para sorrir junto. E hoje eu observo isso. Como todo mundo sabe, eu sou lá de Recife, e lá eu tinha minha família, lá eu tinha meus amigos, lá eu tinha minha turma, lá eu tinha o meu pessoal. E aí, março, agora 26 de março desse ano, eu vim para cá não, lá para São Paulo, para Mogi Guaçu, e aí eu entendi o que é ser social, porque até então eu achei que eu não precisava de amigo, que eu não fazia questão de ter pessoa do meu lado, que eu era tão forte que nem um robô, que não tinha sentimento e que eu não precisava de alguém para estar do meu lado, conversando. E aí o primeiro mês eu continuei forte, o segundo mês eu já estava menos forte, o terceiro mês eu já estava menos forte ainda, e hoje eu entendi que sempre a gente vai precisar de alguém para conversar, a gente sempre vai precisar de alguém para desabafar, e uma das coisas que eu mais sinto falta lá é alguém para a gente conversar ou alguém para desabafar. Então, Deus nos criou para se relacionar, e hoje a gente vai falar sobre um relacionamento diferente. Eu queria tratar 2 pontos aqui, e eu vou falar um pouco sobre solteiro, e um pouco sobre namoro cristão. Neste estudo, a gente vai estar esclarecendo, à luz da Bíblia, como é possível ter um relacionamento que agrada a Deus. Porque se relacionar, como eu falei, Deus não criou para isso, para se relacionar. Então, desde quando a gente é bebezinho, desde quando a gente é adolescente, a gente já sabe se relacionar. A gente já sabe se comunicar, pelo menos se a gente está no mesmo país e no mesmo estado, a gente sabe, né? Porque o Brasil tem esse problema de estado já um pouquinho diferente. Se eu falo uma palavra aqui, pode ser que você não entenda. Mas assim a gente já sabe, desde quando a gente nasce, a gente já sabe se relacionar. E também a gente já sabe namorar, a gente já sabe se relacionar com a pessoa do sexo oposto. Sabemos. Só que a minha intenção nessa manhã é esclarecer, à luz da Bíblia, como é possível ter um relacionamento que agrada a Deus. Pois estamos vivendo em um tempo onde os jovens se deixam levar pelos apelos da mídia e abraçam as práticas desta geração. E por conta disso, estão abrindo mão dos seus princípios e esquecendo da palavra de Deus. Saber se relacionar, a gente já sabe. Fazer também o relacionamento acontecer, a gente sabe. Só que muitas vezes a gente tem se esquecido é basear o nosso relacionamento na palavra de Deus. É ter um relacionamento que agrade a Deus. Cada vez mais, os jovens estão se precipitando
e buscando seus próprios interesses, sem ao menos consultar a Deus. Eu vim descobrir que precisava orar para namorar, depois de muitos anos. Então, eu não sei se algum de vocês já ouviu, a gente ouve, claro, mas estou dizendo fazer na prática, porque uma coisa é a teoria, uma coisa é a gente ouvir nossos pais falarem, o pastor falar, o líder dos jovens falar, outra coisa é a gente fazer, orar, convidar a Deus, perguntar a Ele qual é a vontade dEle, perguntar a Ele se Ele se agrada, resultando em casamentos falidos e pessoas frustradas. Neste contexto, estaremos procurando identificar qual é a vontade de Deus para um relacionamento. Acredito que uma das áreas que o diabo tem mais atuado é para destruir a família. E na vida da juventude, uma das áreas que o diabo tem mais atacado é o coração. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele é que sai os rios de vida, as procedências da vida. Tudo que a gente é sai do coração. Então o ponto mais frágil do ser humano é o coração. Por isso que o diabo tem trabalhado tanto na vida dos jovens, na vida dos adolescentes e até na vida dos adultos também para destruir. Porque se ele conseguir atingir o nosso coração, ele vai destruir, tirar toda a nossa base. E a gente vê tantas pessoas frustradas, tantas pessoas machucadas, feridas, porque se relacionaram na juventude, ou porque ainda se relacionam e estão sofrendo por causa que aquilo que ela anelava, aquilo que ela mais queria, ela não encontrou. E aí a gente volta a se esquecer de uma coisa, porque a gente se esqueceu do principal, que é buscar a vontade de Deus. Então, para começar, a gente tem que fazer uma diferença entre paixão e entre amor. Porque muitas vezes eu já ouvi falar que está apaixonado. A coisa mais fácil do jovem dizer é eu te amo. É a coisa mais fácil. Começa a namorar com um mês. Quando vai ligar, amor, é natural, já é costume isso. Só que a gente percebe que depois do outro mês, o namoro acaba. E parece que o amor vai embora. E será que a gente pode amar mais de uma pessoa? Será que é tão fácil assim amar? O que tinha era um grande sentimento rápido, que incendiou, mas que da mesma forma que apareceu, da mesma forma, da mesma intensidade que veio, vai embora do mesmo jeito. Eu acredito que amor verdadeiro, ele surge no casamento. Enquanto no namoro, é só paixão. É só um sentimento de estar perto, de estar junto. Mas amor de verdade é no casamento. É ali que a gente descobre que é amor de verdade. Então, paixão acontece rápido. E é de momento. Na hora é uma loucura desenfreada. Mas com o passar do tempo, esfria. Já percebeu que a gente costuma dizer assim, amor à primeira vista. Foi para o congresso dos jovens, foi para um acampamento. Jovem gosta muito de acampamento, né? Acampamento é que surge as paixões de acampamento. Então, no acampamento, geralmente aparece, e a gente vê aquela pessoa que nunca viu. E a gente encontra aquele jovem e olha assim e diz, nossa, esse aí agora é para casar. E aparece aquela paixão, aquele fervor todo, aquela alegria, e pega telefone, pega MSN, pega Facebook, pega tudo que tem direito para se comunicar e para não perder o contato. Só que aí, da mesma forma que você conseguiu se apaixonar, que acendeu aquele sentimento, aquela paixão, é do mesmo também nível e intensidade que vai embora. Mas o amor é diferente. É um sentimento forte, mas é duradouro, seguro e tranquilo. Por isso que eu falei que amor verdadeiro a gente só encontra no casamento. Porque é ali que você vai perceber que é duradouro. Ele é forte, mas ele é duradouro. Ele aceita o outro como é. No namoro é diferente. Quando a gente se apaixona, a gente quer mudar, a gente quer que a pessoa mude, a gente quer que a pessoa, se ela gosta de sentar na direita, a gente pede para ela sentar na esquerda. Se ela gosta de cantar só diante do trono, a gente quer que ela cante para sentar e trazer na arca. Se ela gosta de vermelho, a gente diz, mas preto fica tão bonito. E quer que a pessoa fique preto. Use preto. E se ela não usar, fica com raiva. O amor não. O amor aceita a pessoa como ela é. O amor, tá bom. Eu não estou preocupado do lado que você senta, a roupa que você veste. Eu estou preocupado com você. Por isso que eu acredito que o amor, ele só surge no casamento. O amor é seguro e é tranquilo. A paixão, você se entrega plenamente, mas é só emoção. Um dos maiores problemas para os pais é quando a filha ou o filho está apaixonado.
Parece que se esquece de estudar, parece que se esquece de trabalhar, se esquece a faculdade, se esquece até da família. Só pensa uma pessoa. A pessoa que ela está pensando naquele momento é aquela pessoa que acendeu a chama da paixão. Mas é só emoção. Quando a paixão passa, você vai ver os erros cometidos. Tem um ditado aí, né, que diz assim, que o amor é cego, né? Quando a gente ama, quando a gente está apaixonado, a gente não consegue ver os erros dos outros. Já percebeu que geralmente, quando você está namorando, quando você está se relacionando com uma pessoa, todo mundo vê o erro, todo mundo fala mal. Mas a pessoa que está envolvida nunca fala mal dela? Todo mundo fala mal, a mãe fala mal, o pai fala mal, os irmãos falam mal, essa pessoa não presta, essa pessoa faz isso de errado. E a pessoa que está envolvida diz, não, ele é um santo, não, ele é uma bênção, ele é uma pessoa de caráter, não, ele é uma pessoa muito boa. E a mãe vai lá, fala, o pai vai lá, fala, não, ela é uma bênção na igreja, ela é uma bênção para a minha vida. Aí depois que acaba, depois que o namoro encerra, é verdade, aquela pessoa não presta mesmo não. Aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa ali gosta de pegar algumas coisas assim emprestadas e não devolver. E aí parece que os erros aparecem. É porque a paixão ela que cega, o amor não. O amor deixa bem claro, a gente consegue ver a pessoa do jeito que ela é. Não perde a cabeça facilmente o amor. Não é dirigido pelo instinto. Usa a inteligência. Examina com cautela as emoções. A pessoa que ama, ela não se deixa levar por emoção. Ela é mais cautelosa, ela vai com mais calma, ela é mais ponderada, ela pensa antes de fazer. A pessoa que tem paixão, não, ela vai lá e se entrega e se joga rapidamente. A ansiedade é tão grande que acaba interferindo nas outras áreas da vida, como estudo, trabalho e relacionamento com os amigos. Essa é a paixão. No amor é diferente. No amor a pessoa deseja estar ao lado da outra, mas sem ser pressionada. Tudo acontece naturalmente e há muita confiança. Já percebeu que geralmente é no namoro que tem mais ciúme, é no namoro que a gente quer que a pessoa fique sempre perto da gente, mas se aparece qualquer rapazinho novo na igreja, se aparece qualquer moça na igreja nova, a gente já fica de olho, né? Cuidado com aquilo ali, viu? Não chega muito perto dele não. Ele sorriu porque está sorrindo para ele, porque está olhando para ele. Mas quando o amor é verdadeiro, quando o amor é sincero, a pessoa sabe, não precisa cobrar, não precisa ficar do lado lá, cuidado aí, viu? Não, ela já sabe, porque o amor, ele vai e volta, do mesmo jeito que ele vai, ele volta. Então a gente se esquece dos princípios bíblicos também, que o que você não quer que a outra pessoa faça, o que você quer que a pessoa faça, você faz primeiro. Então no amor, ele tem aquela confiança, e ele quer estar junto, mas ele sabe a hora certa de estar junto. A pessoa apaixonada, ela pode se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo. Eu ouvi um testemunho de um pastor, na época ele não era pastor ainda, ele era seminarista, e ele fez um voto com Deus. Ele fez assim, Deus, eu não quero namorar com uma pessoa que não seja a minha, então eu vou esperar até o Senhor me dar a minha, mas eu não quero nenhuma outra, eu só quero só a minha. E aquele irmão passou uma prova, ele passou 10 anos esperando a pessoa certa. E quando estava no seminário, ele conheceu 3 moças que tinham o mesmo chamado, que estavam dispostas a ajudar a ele no ministério. E ele chamou uma para orar, chamou a outra para orar e chamou a outra para orar. As 3 ele estava orando. E aí, engraçado, quando perguntou para ele, ele disse, não, só estou orando. E aí, no final das contas, nenhuma das 3 era dele. Nenhuma das 3 era a pessoa que Deus tinha preparado para ele. E aí, depois de 10 anos, ele encontrou. A paixão, ela faz a gente se apaixonar por mais pessoas. Ela faz a gente olhar para uma e achar bonita. Essa daí pode ser uma pessoa boa para mim. Faz olhar para outra, essa pessoa também pode ser uma pessoa boa para mim. E olha para outra, e essa pessoa também pode ser um bom namorado e um bom companheiro. Mas o amor não, o amor é diferente. O amor, ainda que ache outra pessoa bonita, ainda que ache outra pessoa talentosa, ainda que veja qualidade em outra pessoa, mas ele é fiel. Ele sempre vai só amar uma única pessoa. Ele diz assim, as pessoas que vivem no amor são fiéis, dedicando-se plenamente à pessoa amada. Ela não tem olhos para outra. Engraçado que, ainda que passe uma pessoa bonita na televisão, ou vá para algum show evangélico, ou alguma coisa assim, que tenha pessoas bonitas e que estejam na mídia,
Ainda que uma pessoa diz assim, ó, aquele cantor ali é bonito, mas eu prefiro meu marido. Aquela mulher ali é bonita, mas eu já tenho a minha, então eu estou satisfeito demais. Na paixão não, na paixão você olha, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, se eu tivesse uma oportunidade. Mas tem um relacionamento já. Mas é a paixão. A paixão é coisa momentânea, coisa que você olha e se deixa levar. Afeta diretamente sua relação com Deus e com a igreja, pois o amor vem em primeiro lugar. Já percebeu? Quando um jovem começa a namorar, a gente percebe que ele diminui a frequência na igreja. A gente percebe que ele diminui a frequência nos ensaios. A gente percebe que agora Deus é primeiro, mas não é tão primeiro quanto a pessoa que ela está amando. Deus ainda é Senhor, mas não é tão Senhor quanto a pessoa que ela ama. Deus está lá em cima, Deus me salvou, Deus fez tudo de bom para mim. Mas a pessoa que eu amo está aqui do meu lado. E aí, geralmente, quando a pessoa começa a namorar, ela diminui a frequência no culto, diminui a frequência nos ensaios. E aí o líder vai conversar, vai procurar. E nunca a culpa é do namorado, nunca a culpa é da pessoa que ela está se relacionando. E aí começa a dar desculpa e a gente não sabe. Mas, muitas vezes, uma paixão pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. No amor, não há quebra no relacionamento com Deus e com a igreja. Estes dois fatores são valores que contribuem para que ambos possam ler a Bíblia juntos e orar. Esse ponto a gente vai abordar mais lá na frente. Se amar, tudo é válido. O fundamental é realizar as fantasias e os impulsos sexuais. Na paixão a gente se entrega sem pensar em consequências. Na paixão, o que vale é o momento, o que vale é aquele momento que está lá, é aproveitar. Então na paixão a gente se entrega e não pensa no amanhã. É paixão, mas se dizer que ama, aí já vale tudo. Já é paixão. A paixão é aquele fogo que arde, já dizia o poeta. Então, se a paixão é esse fogo que acende, que queima o coração e que motiva de uma forma a fazer loucuras, e se dizer que ama, aí pronto, tudo é válido. Essa é a paixão. Mas o amor é diferente. Se amar, espera. Não há confusão entre o amor e a sexualidade. A paixão, ela não pensa no amanhã. O amor não. O amor, ele pensa. Tanto é que o amor pensa que quem ama, espera. Quem ama sabe o que é melhor. Quem ama sabe qual é a vontade de Deus e conhece os princípios. Então, se ama, vai esperar. Porque o melhor do amor é o casamento. O melhor do amor é passar o resto da vida ao lado da pessoa que ama. A paixão não. O melhor da paixão é aproveitar o momento. E o melhor da paixão é o hoje e o agora. Na paixão, as pessoas são o que não são. Como eu falei, se o amor é cego, era para dizer assim, a paixão é cega. Porque na paixão, geralmente a gente nunca se revela quem é, né? Na paixão a gente sempre dá flores, dá um bombom sonho de valsa. Na paixão a gente anda sempre arrumadinho, cabelo cortado, perfume. Quando vai na casa da namorada, só trata ela como uma princesa, né? Como uma rainha. Nunca deixa mostrar que é grosso, nunca deixa mostrar que é mal educado, e paga as contas, e sai para lanchar, e paga tudo. E ele é o bom, ele é o príncipe encantado, que vem no cavalo branco. Nossa, esse aí é uma maravilha. Mas só que se esquece que na paixão a gente pode fingir, a gente pode usar uma máscara para conquistar. Tem até uma brincadeira que os irmãos mais antigos falam, que quando está apaixonado canta aquela música, né? Já achei uma flor gloriosa. Então, quando está apaixonado, canta essa música. Mas depois do tempo, aí canta aquela música. Levarei eu também minha cruz. Então, quer dizer, na paixão é uma rosa, mas depois que passa a paixão, se torna uma cruz. Mas no amor é diferente. No amor as pessoas mostram o que são de verdade. No amor não existe máscara. O amor, a pessoa quer mostrar quem é. Eu sou desse jeito. Se quiser, queira. Mas eu sou desse jeito. Eu posso tentar melhorar, mudar. E eu quero mudar. Mas eu preciso da sua ajuda. A paixão não. A paixão a gente já usa uma mascarazinha, disfarça, 007 e está tudo bem. Na paixão, as diferenças são combustíveis para brigas.
e desentendimento. No amor, dentro do amor, há oportunidade para opiniões diferentes, há discussões, mas sempre busca-se soluções usando o bom senso. Geralmente, quando a gente namora, ou quando a gente está apaixonado, a discussão sempre acaba no tu do telefone. Não tem boa noite, não tem benzinho, não tem amor, não tem mais nada. Quando briga, fala uma coisinha que não gosta, e o telefone desliga e a pessoa vai dormir magoado. No amor não, no amor a pessoa senta, vai conversar e tenta achar um acordo, tenta entrar em acordo, tenta se entender. Então, já que a gente diferenciou o que é paixão e o que é amor, vamos agora para a primeira pergunta, eu acredito que é a mais difícil. Escolhendo a pessoa certa. Eu fico pensando assim, de tanta menina bonita na igreja, de tanta moça bonita, de tanta moça solteira, de tanta moça que faz a vontade de Deus, como é que a gente vai saber qual é a vontade dele para a minha vida? Alguém aqui já passou por essa dúvida? Ou só eu passo por essa dúvida? Gente, você chega na igreja e vê tanta moça bonita, tanta moça talentosa, e você diz, aquela ali, eu acho que aquela ali seria ótimo para me ajudar na minha caminhada. Aquela ali, rapaz, aquela ali seria uma bênção para a minha vida. Mas tem aquela ali que canta, aquela que canta ali, eu pregaria e depois ela cantaria depois da pregação. Mas aquela ali dirige culto. Já pensou, eu pastor? Eu prego, ela dirige o culto. Então quer dizer, como escolher a pessoa certa? E uma das decisões mais importantes que o jovem cristão deve tomar é a escolha da pessoa que ele deseja ter por toda a sua vida ao seu lado. Aparentemente é uma tarefa fácil, aparentemente, mas na vida real é um pouco complicado. É preciso pedir direção a Deus para não se frustrar em escolhas erradas. Como eu falei no começo, uma das armas que o diabo tem usado ferronhamente é nessa área sentimental. Geralmente, quando a gente sofre e a gente investe tempo, a gente sonha e não dá certo, o diabo sempre vai se aproveitar desse momento para nos deixar um pouquinho em casa, para colocar a culpa em Deus, para achar que Deus não nos ama, para ir mal na faculdade, para ir mal no trabalho. E tem muita gente que tem entrado em depressão, tem muita gente que tem sofrido, não quer nem saber de casamento, justamente por causa que sofreu na questão do amor, na questão sentimental. Então, parece fácil escolher, mas muitas vezes a gente fica aqui nesse rapazinho aí, cheio de interrogação na cabeça, porque não sabe quem é a pessoa certa que Deus escolheu, quem é a pessoa que Deus quer para a nossa vida. Lembrando que namoro cristão, para nós, não é uma coisa passageira, não é uma coisa para passar tempo, não é uma coisa assim de momento, mas a gente começa um relacionamento pensando em uma coisa futura, pensando em uma coisa sólida que é o casamento. Sendo assim, para se fazer uma escolha tão importante como esta, precisamos primeiramente saber o que queremos da nossa vida. Antes da gente pensar em namorar ou se relacionar com uma pessoa, você precisa saber o que é que você quer para a sua vida. Então, pode ser que hoje você não saiba o que é que você quer para a sua vida. Então, se você não sabe ainda o que é que você quer para a sua vida, como é que você vai escolher uma pessoa que você não sabe o que você quer e como é que ela vai te acompanhar? A não ser se você já passou esse tempo, graças a Deus não tem ninguém aqui, né? Os hippies, né? Os hippies que era assim, paz e amor, e era aquela tranquilidade, e era aquela calma, não tinha futuro, não pensava em nada. Mas hoje não, e a gente como cristão, e muito inteligente que somos, temos que ter primeiramente em mente o nosso projeto de vida. É saber o que é que a gente quer para a nossa vida. O que é que a gente quer ser lá no futuro. Então, eu penso assim, se eu quero ser um missionário, eu jamais vou namorar com uma menina que não quer nunca saber da obra de Deus. Se eu quero ser um advogado, eu jamais vou me relacionar com uma pessoa que não estuda, com uma pessoa que não quer nada com a vida. Então você tem que primeiramente saber o que é que você quer. Se você sabe o que você quer, fica mais fácil encontrar a pessoa certa. Que você vai eliminando, essa aqui não, esse aqui não, esse aqui não, e aí com a direção de Deus a gente encontra. Depois que descobrimos qual é a vontade de Deus para nossas vidas, aí sim podemos escolher a pessoa certa
segundo o coração de Deus e guiado pelo Espírito Santo dele. Eu separei aqui 4 critérios para a gente escolher uma pessoa. Eu queria perguntar para você, qual é a primeira coisa que você olha quando você pensa em namorar com uma pessoa? Quem tem coragem de falar para nós aqui? É para ser sincero, viu? Não precisa falar muita coisa. Não. Pode ser sincero. Aparência, a irmã falou. Aparência. O que é que vocês mais olham? A primeira coisa assim que você pensa em namorar, em se relacionar com uma pessoa. Herança? Essa foi boa. Aparência, herança. Essa foi boa. Os jovens, e aí? A cabeça, se tem um papo bom, se tem uma cabeça bacana. O coração, os dentes. Então, geralmente, a gente tem alguma coisa que chama a atenção. Temos alguns critérios para a gente escolher alguém. Na verdade, a gente não está tão para baixo que não tem direito de escolher, né? A gente tem direito de escolher, tem direito de pensar. Então, eu coloquei esses critérios aqui. Eu acho que não é o que você queria, mas está aí. Está aí, esses são os critérios aí que eu pensei. Por quê? Se a gente é cristão, se a gente é evangélico, não pensa em namorar para passar tempo. Amém? Eu escolhi 4 critérios. Vamos lá. Eu acho que quando vocês olharem assim, nossa, o que é isso aí? Não, isso aqui não é uma lista para ir para o céu, não. Não, isso não é uma lista para ir para o céu. Mas pensa comigo um pouquinho, por favor. Se a gente é cristão, somos evangélicos, a gente se lembra que tem o quê? 2 naturezas. Uma natureza carnal, física, que é essa que a gente está aqui sentada, mas a gente tem a segunda natureza, espiritual. Então a gente também não pode ser tão carnal, mas também a gente não pode ser tão espiritual. Se a gente é tão espiritual, a gente não vai andar mais nessa terra, a gente vai ser arrebatado, vai ser levado para o céu. Mas também se a gente for tão carnal, a gente não vai ter vontade de ir para a igreja, e a gente já vai estar lá no mundão. Então, como pessoas que servem a Deus, a gente tem que pelo menos ser equilibrado. Nem uma coisa, nem outra. Pelo menos tentar ser equilibrado. Não precisa também ser muito santo, não, mas também não ser tão pecador. Seja lá equilibrado, seja ser humano, seja pessoa. Então, vida espiritual. Eu acho que é muito difícil alguém olhar isso. Mas, se a gente tem essa base hoje, que namoro visa casamento, e que o namoro vai ser para o futuro, não para o agora, então eu tenho que me preocupar com a vida espiritual da pessoa. Eu tenho que saber se ela tem um relacionamento com Deus ou não. Eu tenho que saber se ela vem para a escola dominical. Eu tenho que saber se ela vem para o culto de oração. Por quê? Porque quando você estiver sem força de ir para a igreja, a pessoa que vai te incentivar vai ser a pessoa que você escolheu. Quando você estiver mal, precisando de oração, a pessoa que vai orar é a pessoa que você escolheu. A pessoa que vai te ajudar a levantar ou a cair vai ser a pessoa que você escolheu. Então, já pensou você namorar com um rapaz carnal, com uma moça carnal que não sabe nem orar, tem vergonha de orar na tua frente, que era aquela pessoa bem tímida, você está lá com a dor de barriga, meu Deus do céu, ela ora por mim, ora... não sei orar não. Ou senão quando ela ora toda tímida, toda... Quer dizer, se a gente pensa em casar, tem que pelo menos achar uma pessoa que tenha uma espiritualidade não tão baixa, mas pelo menos no nível que você já tem. Você é a mesma coisa, vamos pensar financeiramente ou intelectualmente. Você nunca pode, se você faz faculdade, está se formando, você não vai querer uma pessoa que está lá estudando ainda no colegial, uma pessoa que está lá ainda, não quer saber de estudar, que está reprovando direto. Para que você vai querer? Porque como a menina falou, cabeça, você vai conversar com a pessoa está lá contando ainda 2 mais 2, fazendo equação ainda, e você já pensando, não, porque... E aí, como é que vai? A mesma coisa é a vida espiritual.
a vida espiritual, se você já não é tão forte, já não tem uma intimidade tão grande com Deus, você vai querer uma pessoa pior. É melhor escolher uma pessoa mais ou menos igual, parecido, pelo menos no mesmo nível, ou uma pessoa que tem uma espiritualidade maior, uma pessoa que tem uma comunhão maior. Porque se o nosso entendimento é casar, se o nosso entendimento é ser servo de Jesus e permanecer na igreja, é uma boa oportunidade para crescer espiritualmente, é no namoro. Ainda que pareça uma utopia, ainda que pareça uma coisa de outro mundo, mas é como eu falei lá no começo, o problema é malhação, o problema é os filmes, o problema é os programas que tem lá na televisão, que isso aí, para a nossa geração hoje, e a geração que está surgindo, é utopia, é coisa da cabeça do irmão que está lá na frente falando, é uma coisa que a gente não consegue fazer, mas eu creio que a gente pode fazer sim, e que a gente pode pensar. Um dos pilares para um relacionamento abençoado é ter sempre o propósito de glorificar a Deus. Você, como cristão, não pode esquecer dessas duas naturezas, a espiritual e a física. Um relacionamento baseado no físico é fadado ao fracasso. Porque se a gente baseia a nossa escolha na beleza, a mocinha bonitinha, a mocinha bela, depois de 20 anos já não vai estar tão bela, já não vai estar tão daquele jeito que você conheceu. E a gente costuma dizer lá no Nordeste, de gaiola bonita, não dá comida a canário. Pode ser bonita, mas não dá comida a canário, não. Não dá. Não coloca a beleza, não coloca na mesa, não coloca, não. Se a gente faz uma escolha só baseada na beleza, ela vai passar. E depois que ela passar, aí a gente vai ficar em apuros. Para um namoro equilibrado, a gente precisa pensar na vida espiritual. Um bom relacionamento é composto por uma cabeça e uma coluna. A cabeça de um relacionamento é o homem, mas a coluna é a mulher. Já pensou o homem ser cabeça, mas se relacionar com uma estátua? A estátua só serve de aparência, né? Só serve para embelezar o lugar. A coluna é diferente. A gente observa que sem a coluna, essa estrutura da igreja já tinha vindo abaixo. Mas as colunas seguram o teto e dá equilíbrio para a estrutura. A mesma coisa é um namoro. A mulher, em um relacionamento, ela é a coluna, ela é a que sustenta, ela que está lá na base, ela é o equilíbrio. O homem é o que pensa, o homem pode fazer, pode tomar decisão. Mas a mulher tem que ser o equilíbrio, a mulher sempre é a base. E já pensou agora diferente? A mulher, ela é coluna, ela é a base, e arruma um namorado que não é cabeça, ou sem cabeça, um maluco. Você pode ser equilibrada, mas se juntar com um maluco, você também vai ser maluca também do mesmo jeito. Você sempre se deixa levar. Então lembre-se que nos momentos de dificuldade, guarda bem isso no teu coração. A pessoa que vai te ajudar, ou que vai te atrapalhar, vai ser a pessoa que você escolheu para se relacionar. Se a gente pudesse conversar com muitas pessoas que são casadas, ou até mesmo a gente ouvir de pastores, eu sempre ouvi que uma boa escolha já é 50% de bênção e 50% para dar certo. Uma má escolha já atrapalha tudo. Caráter e personalidade, porque ela não basta ser só espiritual, porque já que aqui a gente é crente, às vezes a pessoa é tão espiritual, mas é mau caráter, né? Às vezes a pessoa é espiritual, mas não gosta de pagar as contas, gosta de mentir. Às vezes a pessoa até espiritual ela é, mas é mau caráter. Então, para se fazer uma escolha, não precisa só ser espiritual, ela tem que ter caráter também e personalidade. Uma das preocupações que devemos ter ao escolher uma pessoa para iniciar um relacionamento que visa o casamento é o caráter e a personalidade. Olha só, isso aqui eu achei muito interessante. Personalidade é a sua identidade em relação ao que os outros pensam ao seu respeito.
mas que muitas vezes não representa o que você é. Muitas vezes você pode me ver aqui hoje, dizer assim, olha para aí, esse Diego deve ser um rapaz muito crente, um rapaz muito espiritual, ele deve ser organizado, né? Está com o cabelo cortado, a barba feita, todo arrumadinho, roupa passada, engomada. Ele deve ser um rapaz organizado. Ele deve ser um rapaz, olha, está pronto para casar. Só que aí você vai lá no nosso quarto, que lá no centro de convenções, dorme 2 por quarto. E aí se você vai lá no nosso quarto, e aí já vê que não é aquilo que você achava que era, que já não é tão arrumadinho, que não é tão limpinho quanto você achava que eu era. Quer dizer, é porque a aparência, porque a personalidade é uma coisa externa, é uma coisa que a gente só vê por fora. O caráter já é diferente. O caráter é aquilo que é a sua intimidade e ninguém sabe. São atitudes repetidas diariamente que modam o seu caráter. Como eu falei, eu estou aqui, você pode achar que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, mas aí é só a personalidade, é só o que você acha. Mas quando a gente começa a conviver, quando a gente começa a estar junto, quando a gente começa a comer, a almoçar na mesma mesa e percebe que a pessoa sempre se mela, a pessoa come com a mão, a pessoa não sabe comer uma macarronada, porque para mim o maior apuro que eu tenho é comer na frente de alguém. É um apuro para mim. Quando eu saio para pregar, que eu vou para a casa do pastor para comer lá na mesa, eu fico, meu Deus. Eu vejo primeiro o pastor comendo. Então, o jeito que ele come, eu vou comer. Se ele come com a mão, eu como com a mão. Se ele come com o talher, eu vou com o talher também. Então, quer dizer, a convivência vai dizer quem você é. Por isso que a gente tem que caráter e personalidade. E como é que a gente vai conhecer o caráter da pessoa e a personalidade dela? Sendo amigo. Porque se a gente já se relaciona rapidamente e começa um namoro, a pessoa vai fingir que ela é a melhor pessoa do mundo, que ela é um príncipe encantado e que ela é uma princesa. Ela nunca vai deixar aparecer alguma falha, algum erro. Ela sempre vai comer bem direitinho, olha. Porque quando eu estou na casa do pastor, eu vou lá e bem pouquinho e coloco na boca. Por quê? Porque eu não posso deixar que eu vim lá de Recife, que eu vim lá da roça, Não, eu não posso, eu tenho que comer direitinho, porque eu sou uma pessoa educada. Então eu como bem tranquilo, não falo de boca cheia, ainda pego guardanapo e... Por quê? Porque eu preciso mostrar uma aparência boa. Eu preciso mostrar que eu sou educado. Mas quando eu estou na rua com meus amigos, na lanchonete... Fico todo melado, a boca fica toda melada. Tenho que dizer, Diego, o que foi? Aí eu... Então, por quê? Porque quando a gente está lá, a gente tenta mostrar que é educado, uma boa aparência, que sabe falar direito. Mas quando você está na sua intimidade, aí você se revela quem é de verdade. Por isso que uma boa estratégia para conhecer o caráter da pessoa e a personalidade é ser amigo. Ainda que tenha um interesse por dentro, ainda que tenha um interesse de se relacionar com a pessoa, fica amigo dela. Fica amigo dela. Como o irmão falou, como o nome? Nereu. Como o irmão Nereu falou, vai na casa dele, como não quer nada. Opa, irmã, tia, né? Porque não sei o que mulher tem que gosta mais. Opa, tia, vai lá, como amiga, não diz nada. Vai lá, de manhãzinha para ver como é que ele acorda. Se ele toma banho, se ele escova os dentes. Vai lá. Então tá aí, fica essa dica. Se está gostando de alguém aqui nessa manhã, se você já gosta de alguém, não fala logo para ela não, fica calado. Porque se ela for de ser seu, ele vai ser. Se ela tiver de ser sua, ela vai ser. Fica só como amigo. E visita a casa dela para saber como é que ela é. Terceiro, vocação. Alguém aqui tem alguma ideia do que é vocação? A gente faz quando vai fazer vestibular, né? Teste vocacional. Mas alguém tem alguma ideia assim, com as suas palavras, para dizer o que é vocação? Vocação é a maneira que Deus se expressa na terra através de você. É aquela responsabilidade que eu assumo no reino de Deus. O que eu faço de dedicação das minhas obrigações. Tempo, talento, a minha responsabilidade no reino de Deus. Vocação é aquilo que você faz de melhor. É aquilo que você sente incomodado para fazer. Hoje em dia, se a gente for ver, tem muito empresário
Tem muito pessoa da alta sociedade que está lá, de paletó e gravata na mesa, mas quando acaba aquilo ali, ele sai correndo para ir cuidar de criança carente, ele sai correndo para brincar com os filhos dele, ele sai correndo para fazer alguma coisa que ele se satisfaça, porque nem sempre o que a gente faz é o que satisfaz a gente, nem sempre aquilo que a gente faz traz alegria, traz paz. Então ele faz porque é trabalho, porque é obrigação, e depois ele sai correndo para fazer aquilo que lhe agrada e que lhe faz feliz. Então, por que a gente tem que ver a vocação? Porque se você tem uma coisa para fazer, uma responsabilidade diante de Deus. E quando eu falo vocação, não estou falando só para a igreja, viu? Não é só para a igreja. Pode ser qualquer atividade secular também. Então, quando você tem um desejo de fazer algo, e aquela pessoa não está capacitada, ou não está disposta para te auxiliar, aquela pessoa vai ser um peso na tua bagagem. Aquela pessoa vai atrapalhar muito a tua vida. Então, não sei se alguém aqui tem um desejo de trabalhar na casa do Senhor, como o irmão já falou. Se alguém tem um desejo, Paulo falou que excelente coisa é desejar o episcopado. E para a gente escolher uma pessoa, tem que saber se essa pessoa está disposta a encarar mesmo. Tem que saber se essa pessoa está disposta a querer o que a gente quer. O Josué Gonçalves, ele conta o testemunho que quando ele foi, antes de casar com a esposa dele, ele chegou na frente da casa dela e disse assim: olha, eu vou ser pastor, porque Deus tem falado comigo. Essa é a minha vocação, esse é o meu chamado. Você está disposta a ser mulher de pastor? E ela disse na mesma hora: estou disposta, sim. Então quer dizer, para você se relacionar com uma pessoa, você tem que saber o que é que ela quer. Não adianta ela ser só espiritual e ter caráter e personalidade. Pode ser que ela não esteja disposta a ir para a África com você. Pode ser que ela não esteja disposta a ir lá para o sertão de Pernambuco, ou lá para Recife mesmo, que tem praia, que tem sol e que tem beleza, mas ela não está disposta, ela gosta do frio e ela quer ficar aqui. Tem que saber se a pessoa que você deseja se relacionar está disposta a fazer o que você gosta. E por fim, o físico. Por que eu deixei o físico por final? Porque, como eu falei, gaiola bonita não dá comida a canário. Ainda que a pessoa seja bonita, mas não é o interessante, não é o mais importante. Se ela tem vida espiritual, se ela tem caráter e personalidade, e se ela tem a mesma vocação que você, ou está disposto a lhe ajudar, a beleza é o que menos importa. Porque, eu não sei se tem esse costume aqui de falar isso, mas lá em Recife a gente fala: não tem um feio que outro feio não goste dele. Não tem um feio que outro feio não se apaixone por esse feio. O que é que eu quero dizer? Não tem ninguém feio, sempre alguém vai achar você bonito. A pessoa é feia que dói. Se tem a panela, tem que ter a tampa. Então o físico é o que menos importa. Porque se a pessoa tem todas as características que você pediu a Deus, que você queria, se ela for bonita, aleluia, glória a Deus. Mas também se ela não for tão essas coisas, eu garanto que para você ela vai ser. Para você ela vai ser. Porque eu sempre falava lá na igreja, eu fazia uma brincadeira, que eu falava assim: eu quero uma pessoa linda, eu quero uma pessoa bonita. Aí o pessoal dizia: mas Diego, para que uma pessoa bonita? Uma pessoa linda? Disse: não, peraí, mas eu quero que pelo menos ela seja para mim. Pode ser que não seja para o restante da igreja, mas para mim ela tem que ser. Então quer dizer, eu acredito, como o irmão falou, se tem a tampa, tem a panela. Esperando no Senhor. Tem um movimento aí, que como eu falei, eu escolhi esperar. Só a comunidade no Facebook já tem mais de 500 mil de pessoas. Então quer dizer, tem 500 mil de pessoas esperando em Deus. Ai, Jesus. Já pensou se você é a última pessoa da fila? Não, brincadeira. O nosso Deus, Ele opera, não tem quantidade de pessoa. Tanto é que a gente ora em todo o mundo, Deus escuta. E Deus não erra o nome. Esperar com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Mas se a gente fosse falar hoje, nos dias atuais, com tantos fast food, comida rapidinha, caldo de cana, micro-ondas, acredito que a gente poderia dizer assim, esperei com paciência no Senhor, mas Ele demorou tanto que eu tive que fazer alguma coisa. Um dos grandes problemas que tem atrapalhado a vida de muitos jovens é não saber esperar. A ansiedade tem sido o grande vilão e está roubando, olha, atenta para isso aqui, ó, e tem roubado sonhos e frustrado pessoas de todas as idades que estão tentando dar uma ajudinha para Deus. Tem muita gente que tinha um futuro brilhante, que poderia ser uma bênção, mas que por não saber esperar, por não saber aguardar o tempo de Deus, quebraram a cara e até hoje estão lá parados, e estão lá na lona, não conseguiram se levantar ainda. Por isso que é bom, por isso que é bom esperar em Deus, por isso que é bom saber qual é a vontade dEle, saber o que é que Ele tem para nós. Só que o grande vilão é a ansiedade. A ansiedade é o grande vilão, que ela mexe com a gente e faz a gente se precipitar. Mas lá em 1 Pedro 5, 7 diz assim, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Se Ele falou ali que esperar em Deus com paciência, e Ele se inclinou para mim, eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso, porque naquela comunidade do Facebook, tem mais de 500 mil membros, mas é só na comunidade do Facebook. Com certeza no mundo todo, não só o Brasil, com certeza no Brasil todo, tem mais de 500 mil de pessoas esperando em Deus. Só que também eu creio que o nosso Deus, Ele é poderoso, para não só atender o 500 mil, como atender as nossas necessidades por completo. Então, qual é o problema? O problema de esperar em Deus é que muitas vezes a gente acha que esperar em Deus é perder tempo. E não sei se você já pensou dessa forma, muitas vezes a gente acha que esperar em Deus é perder tempo. Só que esperar em Deus não é perder tempo, é acreditar que Ele é soberano. Esperar em Deus é saber que Ele tem o melhor para você e vai além das suas expectativas. Quando esperamos em Deus, estamos reconhecendo a sua soberania, poder, pois Ele se preocupa sim com a nossa vida sentimental. Não sei se você já viu essa frase, mas quem é antenado lá no Facebook, eu acho que já viu. Quando a gente espera em Deus, Ele passa, Ele vai além das nossas expectativas. Quando a gente espera, aguarda nele, Ele vai além. Ele traz algo tão maravilhoso, algo que a gente tão precisava, que vai suprir todas as nossas necessidades e que vai além das nossas expectativas. Um dos maiores obstáculos, quando falamos em esperar em Deus, é o fato de não conseguir ver ou entender a vontade dEle em nossas vidas. Por outro lado, quando a vontade de Deus se realiza em nossas vidas, olhamos para trás e sorrimos, porque Ele sempre esteve no controle de tudo. Já percebeu que o problema de esperar é não saber o que é que Deus está fazendo? Já percebeu? O problema da gente esperar, isso é em qualquer área da vida. Não é duvidar que Ele pode fazer. Não é duvidar que Ele vai fazer. O problema de esperar em Deus é não saber o que é que Ele está fazendo. Às vezes a gente acha que Deus é como o ser humano, ou que Deus é como o homem, né? Porque a mulher, ela consegue esquentar o leite do menino com um bebezinho no braço, atender telefone e com a outra perna ainda consegue desligar o bujão de gás. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o homem não. Se o homem atende o telefone, ele não consegue fazer mais nada. Se o homem faz uma coisa, ele só faz aquela coisa. Então quer dizer, a gente acha que Deus é igual ao homem, que quando Deus está lá no céu, hoje eu vou atender a oração da irmã. Você espera aí, viu? Não, o nosso Deus atende a todos de uma única vez. O problema é que a gente não sabe o que Ele está fazendo. É como hoje. O que a gente consegue ver hoje é só as quatro paredes, o teto, esse slide aí.
Mas se a gente fosse ver pela fé, ou se a gente for ver pelos olhos físicos, a gente consegue ver essa foto desse casal aí, apaixonado, enamorado e muito feliz, porque provavelmente eles acabaram de se casar ou estão fazendo o buquê para o casamento. Mas se eu fosse ver pela fé, eu poderia ver Diego Ribeiro ali sentado e naquela foto. Então, o problema da gente não saber o que Deus está fazendo é porque a gente só consegue enxergar o que está acontecendo agora. Terceiro, passar na frente de Deus é sinônimo de feridas e consequências perigosas. Lembra de Sansão que eu falei sexta-feira? Sansão é o tipo de pessoa que você olha e diz, ele tem um futuro promissor. Porém, a sua história teve um fim trágico. E aquele jovem que tinha um futuro brilhante foi terrivelmente envergonhado. E aqueles que o admiravam ficaram desapontados. Eu não sei se você conhece algum jovem, eu não sei se você conhece alguma pessoa que você olhava assim e dizia assim, esse aí tem um futuro brilhante. Esse aí tem chamada de Deus para a vida dele. Esse aí vai ser uma bênção, esse aí vai dar alegria para os pais dele. Esse aí vai ser uma bênção na casa do Senhor. Tem um futuro brilhante. Só que aí começa a fazer escolhas erradas, começa a se relacionar com pessoas erradas, começa a trilhar caminhos errados, começa a andar por caminhos tortuosos, caminhos que não deveriam ser trilhados. Final das contas, acaba cego espiritualmente, amarrado pelas amarras de Satanás, e não tem mais força de vir para a igreja, ou não tem força de fazer mais nada na casa do Senhor. Isso aqui que a gente está falando é coisa real, é coisa que acontece na nossa vida, é coisa que a gente vê do nosso lado. A pessoa está do nosso lado, como o irmão falou, que a gente vai abordar lá na frente. Começa a namorar com pessoa, não, na igreja não tem ninguém que me agrade. Eu acho que aqui não conhece, né? Vocês conhecem Tom Indaripibu por aqui? Não, né? O cantor Tom Indaripibu. Não conhece, lá do Nordeste, só tem isso lá. Ele tem um louvor que diz assim, que ovelha não combina com gato. Ele tem uma música que diz que ovelha não combina com gato. Ela disse que na igreja não tinha ninguém que lhe agradava. Na igreja não tinha ninguém que fazia o perfil dela. E o que é que ela fez? Foi lá no mundão, achou um gato, um homem maravilhoso, e começou a namorar com ele. E passou o tempo, passou os anos, depois ela vem com o olho roxo e pedindo que o pastor ore por ela, porque o casamento e o relacionamento está frustrado. Muitas vezes a gente faz escolhas erradas e acha que está fazendo a escolha certa. Sansão é forte, o homem mais forte do mundo, e uma pessoa que existiu verdadeiramente. Só que ele casou-se com uma mulher dos filisteus, desobedecendo a seus pais, porque os pais de Sansão disseram para ele não namorar ou não se relacionar com aquela mulher, mas ainda assim ele disse, eu quero, porque foi ela que me agradou. E o pai de Sansão disse, mas não tem ninguém aqui em Israel que combine com você, Sansão. Não tem ninguém aqui que chame sua atenção. Ele disse, não, a que me agradou foi aquela mulher lá. Fez de tudo aquilo que o anjo tinha falado para ele não fazer, deitou-se com prostitutas e revelou seu segredo para Dalila. Percebe que a história de Sansão parece muito com a nossa muitas vezes? Parece muito com a nossa. A história de Sansão, ele casou e desobedeceu aos pais, fez tudo aquilo que o anjo tinha falado para ele não fazer, revelou o seu segredo para Dalila. Muitas vezes a gente faz tudo isso. O pastor prega, o líder dos jovens ensina, mas a gente desobedece, faz tudo o contrário do que ele falou. A gente ouve nossos pais, mas também desobedece. E a gente revela o segredo que Deus tem conosco para que não deveria revelar. E aí o fim de Sansão foi trágico. Aquele que tinha uma carreira brilhante, um futuro maravilhoso, acabou preso em um templo pagão, sem olhos e envergonhado. O homem mais forte do mundo estava preso por corrente, estava sem olho e estava lá envergonhado perante seus inimigos.
E muitas vezes isso acontece conosco. Jovens que são bons, jovens de famílias abençoadas, jovens que têm futuro na casa do Senhor, mas que estão escolhendo escolhas erradas e não estão esperando no Senhor. Abraão é outro exemplo. Deus tinha feito uma promessa para Abraão no capítulo 15. No capítulo 15, Deus falou para Abraão que iria fazer dele pai de uma grande nação. E que ele seria pai. Aí no capítulo 16, vai lá Abraão, escuta Saraí, coabita com a escrava e tem um filho. E Deus não falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Deus não fez a promessa para ele de um filho. Mas aí ele vai, escuta Saraí e coabita com aquela escrava. Resultado, até hoje no Oriente Médio tem guerra. Até hoje os muçulmanos não se entendem com os judeus. E há a maior confusão aqui na terra até hoje. Muitas vezes as nossas escolhas vai gerar guerra, vai gerar luta, confronto para o resto da vida. E a gente não entendeu o que é que Deus queria para nós. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que você está esperando? É isso que Deus tem para fazer para a tua vida. É isso que Deus tem para você. Mesmo que você ache que está demorando e a ansiedade está batendo na sua porta para você agir e fazer alguma coisa, espere. Sempre tenha em sua mente e no seu coração que Deus sempre terá o melhor para a sua vida. Não abra mão dos seus princípios e principalmente para suprir carência afetiva. E quando Deus manda esperar, é pedir para sofrer. Ore a Deus e peça a Ele que esteja dando força e sabedoria para esperar a pessoa que você sempre sonhou. Eu acredito que Deus ele pode fazer isso para nossas vidas em nome do Senhor Jesus. E aí a gente entra na questão de namoro. Como todo mundo sabe, namoro, essa palavra não existe na Bíblia. Então logo a gente pode dizer, namoro não é bíblico. Namoro não agrada a Deus. Não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, mas tem um grupo de pessoas que pensam dessa forma, que namoro não agrada a Deus, e que namorar é uma coisa errada. E aí, o conceito de namoro pode ser uma questão cultural. Por isso que lá em Israel não tem namoro, era só noivado no tempo da Bíblia, e casamento. Não há na Bíblia a expressão namoro, como também a palavra trindade. A gente como cristão e a gente como ICPBista, a gente crê na trindade, que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente crê. Só que se você for procurar na Bíblia, não tem a palavra trindade. E nem por isso ela deixa de ser bíblica. Nem por isso deixa de existir. A gente crê pela fé. E a palavra namoro acontece o mesmo, não está na Bíblia. Mas nela estão princípios que devem orientar a vida do cristão em todas as áreas. Para quê? Para glorificar a Deus. Está lá o versículo 1 Coríntios capítulo 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Alguém já pensou aqui que o seu namoro pode glorificar a Deus? Alguém já pensou nisso? Alguém já pensou que o teu relacionamento pode servir para glorificar a Deus? Ou você achava que era só para ter contato físico, só para não estar sozinho, só para se relacionar, só para bater papo, só para estar junto? Você já teve alguma vez já passou pela sua cabeça que o teu namoro pode glorificar a Deus? Se você ainda não pensou, está aí. É um ótimo argumento. O teu namoro serve sim para glorificar a Deus. A primeira pergunta que devemos fazer quando pretendemos namorar é: qual é a motivação que nos está fazendo pensar em namorar? O que é que faz a gente pensar em namorar? O que é que faz a gente sentir vontade de namorar? O que é que motiva? Aqui é engraçado. Muitos jovens estão começando a namorar pelo simples fato
de estar na moda, pois todos os jovens da igreja estão namorando. É o quê? É a unção da conquista. Eu não sei se essa unção já chegou por aqui, mas lá na minha igreja, em Água Fria, teve um tempo que chegou a unção da conquista lá. Até o jovem mais tímido, aquele jovem que ficava só no cantinho dele, começou a namorar. Teve 5 namoros no mesmo tempo, eu acredito que no mesmo mês. 5 casais começaram a namorar. Eu acredito que ali tinha alguém com um sentimento puro, com um sentimento verdadeiro de namorar. Alguém com um sentimento nobre, tinha. Mas também eu acredito que naquele grupo ali tinha alguém que só estava namorando porque o povo estava indo. Porque é o famoso Maria vai com as outras. Todo mundo está namorando, então eu não posso ficar aqui sozinho. Porque depois do culto o pessoal vai para o Bob's, o pessoal vai lanchar em algum lugar por aí, e eu vou ficar lá segurando vela, eu vou ficar lá sozinho. Então, bem, já que ela está sozinha e eu estou sozinho, todo mundo está em dupla aí, vamos fazer uma dupla aqui também e vamos embora com o povo. Qual é o conceito certo de namoro? Namoro é um tempo onde 2 pessoas decidem se conhecer para uma única situação, o casamento. E o casamento para uma única situação, o propósito de Deus. Qual é o conceito errado de namoro? É quando é só para passar tempo. É quando é só para se aproveitar. É quando é só um fica, é só um momento e depois já era. Esse é o conceito errado de namoro. Aqui, como faz bastante frio, um conceito errado para namoro também é se aquecer do frio, viu? A motivação do jovem cristão nunca deve ser namorar por conveniência ou carência, mas porque ele quer ter um relacionamento mais sério com outra pessoa, o casamento. Se este não for o foco, então é melhor não iniciar um relacionamento. Sendo assim, é melhor conversar e ficar só como amigo. O namoro cristão é uma preparação, é um momento muito importante e de muita responsabilidade. É o tempo em que você descobrirá como é a outra pessoa, caráter, personalidade, sonhos para o futuro e hábitos. Também é o momento exato para ambos criarem um laço maior de amizade e afeto. Será um momento de conhecimento mútuo da alma, coração, mas nunca íntimo, pois a única intimidade que um casal de namorado deve ter é com Deus. Que tal convidar Deus para fazer parte do seu namoro? É uma pergunta meio complicada de se responder, né? É uma pergunta meio complicada. Quando a gente convida a Deus, na verdade eu acho que a gente só se lembra de Deus quando tudo vai mal. Essa é a verdade. Sabe quando a gente acabou o namoro, aí a gente se lembra de Deus. Ah, Deus, por que aconteceu isso? Eu gostava tanto dele. Mas Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Mas se Deus fosse homem, fosse igual a gente, Deus ia dizer, e eu tinha nada a ver com o teu namoro? Tu nem me chamasse para estar perto de você? Você nem perguntou a mim se é da minha vontade? Por que eu tenho a ver com o seu namoro? E está aí. O fato de Deus estar presente no relacionamento não quer dizer que vai ser perfeito, pois quem se relaciona são os seres humanos, mas Ele dará sabedoria e graça para quem se relaciona se respeitar e se amar. Por isso, não deixe para convidar a Deus, para chamar a Deus, só quando for em último caso. Não deixe para convidar a Deus para fazer parte, só quando acabar. Antes de começar, convida Ele. Antes de iniciar, convida Ele. Porque se Deus é tudo para nós, se nós somos cristãos e servimos a Deus, Ele precisa fazer parte. É que nem os pais. Sabe o que é que dá mais raiva para os pais? É porque os pais são os últimos a saber que a filha ou que o filho está namorando. Todo mundo na igreja sabe. Todo mundo na escola sabe. Mas os pais não sabem. Aí alguém fala, olha,
o teu genro é tão bonito, é uma bênção ele, né? Oxente, e eu tenho genro, é? E eu tenho nora? Nem sabia. Essas coisas acontecem com Deus. Ele já sabe, mas só que Ele quer que a gente converse com Ele. Ele quer que a gente fale para Ele. E como saber se Deus faz parte do nosso relacionamento? Como saber se Deus faz parte do nosso namoro? A única forma de se relacionar com Deus é através da oração. E a pergunta é: quem aqui, não casado, mas namorado, ou quem já namorou, alguém já orou com o namorado ou com a namorada? Quem já orou? Assim, hoje a gente vai orar. Não é orar meia hora, uma hora, não. A gente também não vai ser super crente, não, viu? Não é para ser Mulher Maravilha e super-homem, não. Pode ser 1 minutinho só. Pode ser só 2 minutinhos. Uma coisa rápida. Jaime Kemp, ele disse que quando ele conheceu a esposa dele, aí ele convidou ela para jantar. Quando entraram no carro, aí ele ficou com vergonha. Aí ele disse assim, olhou para ela e disse assim: você se importa se eu fazer uma oração? Ela fez: não, pode orar. Aí ele orou, porque ele estava com medo de se apressar. Ele estava com medo de beijar ela e fazer, e não ser ela a pessoa que Deus preparou. Aí ele orou e disse: Deus, guarda essa noite. Não deixa que nada aconteça. Vem conosco, entra nesse carro, nos leva para o restaurante e nos traz novamente para casa em paz. E aí ele fez aquela oração. Às vezes é difícil a gente orar, a gente fica com vergonha, a gente fica com vergonha de chorar, a gente fica com vergonha de cantar junto. Eu vou falar por experiência própria, já teve vezes que eu fiquei com vergonha de usar paletó e gravata, porque a menina era mais nova, a menina não gostava tanto dessas coisas assim, e eu, poxa, de paletó e gravata, estou parecendo um pastor aqui, estou parecendo muito crente, eu acho que ela não vai olhar para mim. Aí já tirava a gravata, já deixava o paletó mais solto, para ficar mais descolado, né? Para ficar assim, parecido com ela. E aí, eu pensava assim, não, se a gente serve a Deus, e o único meio de se relacionar com Deus é através da oração, o que é que custa gastar 1 minuto, dizer: Deus, abençoa meu namoro, que esse namoro possa glorificar o teu nome, vem tirando as diferenças, ou vem nos ensinando a estar junto, vem solidificando esse namoro. O que é que custa fazer 1 minuto? E aí eu acredito que quando pegar esse hábito, Deus vai abençoar mais ainda o teu namoro, ou Deus irá abençoar o teu namoro. E nunca se esqueça, viu? Quem não ora no namoro, nunca vai orar no casamento. Não vai orar no casamento, não. Quem não começou lá no beabá, que era o namoro, quando chegar no casamento vai dar vergonha, a timidez bate, e você fica meio constrangido. Mas em nome do Senhor Jesus, no momento de dificuldade, nos momentos de tribulação, quando estiver perto das provas da faculdade, quando estiver passando por alguma dificuldade na tua casa, chama a pessoa que você namora, chama ela e diz assim: ora por mim aqui. Não precisa ser muito crente, não. Não precisa ser super crente, não, para orar 10 minutos, meia hora, 1 hora. Vamos fazer um culto de oração. Não precisa não. Faz só 5 minutinhos. Só no limite. Aonde der para você, onde você achar melhor, você faz. Eu acredito que vai ficar bem melhor o teu relacionamento. Se Deus não está fazendo parte do seu relacionamento, é porque Ele não está se agradando, ou ainda não foi convidado. Pensa um pouco. Qual é o motivo que Deus ainda não está fazendo parte do teu relacionamento? É porque você não convidou, ou é porque Ele não está se agradando dele? Que você possa pensar. E eu creio que os dois motivos, se você orar a Deus e pedir para que Ele venha fazer parte, e que Ele venha abençoar o teu relacionamento, Ele vai abençoar em nome do Senhor. Se o seu relacionamento é simplesmente baseado em contatos físicos e carícias, esse relacionamento está fadado ao fracasso.
pois não está agradando a Deus. E também não está sendo algo que está visando o casamento. As carícias são tão envolventes que são capazes de cegar, tirando a capacidade de entender, como também o temor. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 coisas que um namoro baseado em contato físico faz. Um namoro baseado no contato físico acaba o nosso interesse pelos valores espirituais. Não permite que avaliemos a virtude um do outro. Conduz-nos à depravação moral, rebaixando nossos valores morais. Causa angústia profunda e frustrações. Pode nos conduzir à escolha errada. Lá no Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, basear o nosso namoro na palavra de Deus. Que a gente possa convidar a Deus para que Ele venha fazer parte. E dessa forma eu creio que Ele vai estar nos dando sabedoria, nos ajudar a tomar decisões certas, e Ele vai direcionar qual é o propósito dEle para nossas vidas. Como fazer isso? Como a gente pode basear o nosso relacionamento e convidar o Senhor Jesus para fazer parte? Estudar a Bíblia junto. Gente, eu não estou aqui pregando utopia, não estou falando aqui uma coisa de outro mundo, não. Eu sei que parece assim meio contraditório, parece uma coisa de outro mundo. Porque o mundo que a gente vive hoje, isso aqui não existe. Na verdade, o que eu estou falando aqui para o mundo lá é loucura. E até mesmo para muitos crentes é loucura também. O que eu estou falando aqui é uma coisa que muitas vezes a gente diz: que é isso? Esse camarada está doido, esse cara veio falar besteira aqui. Só que não é falar besteira. Se a gente quer ter um relacionamento abençoado de verdade, se a gente quer ter um casamento de sucesso, um casamento próspero, tem que basear a nossa vida sentimental e toda a nossa vida nos princípios cristãos. Se você for ver, eu conheci uma jovem católica, que eu fiquei muito surpreso com ela. Eu conversando com ela, ela mesmo sendo católica, ela falou para mim que não bebia, que não fumava, e que só iria ter relação sexual depois do casamento. E eu olhei para ela assim, eu falei: nossa, está melhor que muitos crentes, está melhor que muitos jovens lá da igreja, eu falei para ela. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas só o corpo está na igreja, a nossa cabeça está lá no mundão, nosso coração está lá no mundão. E ouvir essas coisas aqui é meio que estranho, no mínimo é estranho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se a gente seguir os conselhos da palavra de Deus, e se a gente convidar o Senhor Jesus para fazer parte do nosso relacionamento, com certeza seremos muito abençoados e teremos um casamento feliz. Estudar a Bíblia junto. Não precisa fazer uma escolinha dominical ou culto de doutrina, não. Pega uma passagem e faz um devocional junto. Separa um momento para fazer uma oração. Pode ser rápida. Canta um louvor, pelo menos um louvor. Porque eu creio que dessa forma você vai estar ajudando um ao outro. Porque na verdade o namoro é dois amigos que se gostam e querem estar perto. E o único motivo para estar junto e estar perto é para se conhecer e se preparar para o casamento. Então, eu acredito que dessa forma, até o Paulo disse para Timóteo, ele disse: foge das paixões carnais ou as paixões da juventude. E hoje é muito difícil a gente não pensar em sexo ou não ser sensual. É muito difícil, porque o mundo lá fora só fala nisso. O mundo lá fora transpira sexualidade. E às vezes a gente também vai na multidão e vai caminhando junto com esse povo. Como fazer isso? A Bíblia diz para termos o capacete da salvação. Capacete da salvação não é que você vai fazer uma armadura, um capacete e coloca na cabeça, não. Mas espiritualmente é isso. O capacete ele protege a cabeça de uma pancada na cabeça. E aonde é a estratégia do diabo?
Aonde é que é o centro das artimanhas do diabo? É na tua cabeça, é na tua mente. Se você encher a tua mente de Bíblia, se você encher a tua mente com oração, se você encher a tua mente com a presença de Deus e com as coisas espirituais, você vai ter pouco tempo. Não vou dizer que você não vai ter tempo, mas vai ter pouco tempo para pensar nas coisas dessa terra e nas paixões carnais ou nas paixões da juventude. Então, isso aqui a gente pode fazer. Mantenham a vida espiritual saudável e constante juntos. Desta forma, a vida de vocês estarão sempre diante do altar de Deus. Aí é que é bom. Porque não vai ser impossível errar. Vai errar. Vai ter dia que você vai errar mesmo. Vai ter dia que você vai ficar eufórico. Vai ter também. Mas como é um hábito orar, é um hábito ler a palavra, é um hábito chorar junto, já está no altar de Deus. Se errou, é como eu falei sexta-feira, seja sincero com Deus. Abre o teu coração para Ele e confessa para Ele o teu erro. Confessa para Ele que está difícil. Confessa para Ele que é algo mais forte que você. Confessa para Ele que o teu desejo é ter um casamento abençoado. E eu creio que Deus vai abençoar. O pastor Jaime Kemp, ele dá algumas sugestões que ajudam o casal no sentido de buscar a Deus e ter uma vida espiritual saudável. O conselho dele é desenvolver atividades em grupos. Evite tempos a sós. Já percebeu que quando a gente está namorando, o que a gente mais gosta é ficar só com a pessoa que a gente está namorando? Já percebeu que a gente evita ficar em grupo, que a gente evita sair em grupo? Ah, o grupo vai lá para Bob's, vai lá para aquela lanchonete que a gente gosta. Não, a gente não vai não. Vamos para casa. Não vamos não. Vamos sair para outro canto. Só que o Jaime Kemp, ele dá esse conselho. Evite tempos a sós. É melhor sair em grupo. Desde o início do namoro, estabeleça regras que condizem com os valores bíblicos. Procurem ter diálogos. Um dos maiores problemas atualmente entre os casais é a falta de diálogo. Aprenda desde o início a conversarem com Deus. A conversarem os dois e a conversarem com Deus. Namorar com pessoas que não são evangélicas. O que é que Deus acha disso aí? O que é que Deus acha? O que será que é que Deus acha? Porque, na verdade, muitas vezes a gente não se preocupa com o que Deus acha, né? A gente muitas vezes não se preocupa nem com o que é que nossos pais acham. Só que Deus é diferente dos nossos pais. Os pais a gente pode enrolar, falar que vai para a igreja, ir para outro lugar, mas Deus não. Deus, ele vê todo canto. Deus, ele sonda coração. Deus, ele sabe onde a gente está. E não tem como fingir para ele. O que é que Deus acha de um relacionamento com pessoas que não são evangélicas? Lá na casa do Roberto, eu me esqueci de trazer. Eu ia trazer. Tinha lá 2 bois com um jugo carregando uma carroça. Você pode escolher a pessoa que deseja se casar, mas jamais escolherá as consequências pela sua má escolha. Hoje é novo. Hoje está tudo bem. Qual o problema de escolher uma pessoa bacana lá de fora? Qual o problema? A igreja não tem ninguém, o povo da igreja é tudo quadrado. O jovem da igreja é tudo menino. Não tem ninguém bacana na igreja, não. Eu vou procurar um rapazinho lá da faculdade, uma moça lá da faculdade. Vou falar moça porque isso deu problema. Eu escrevi um texto lá no meu blog sobre namoro cristão, julgo desigual. E aí eu falei só sobre mulher, né? E eu falei, a menina vai lá e pega o homem do mundo. A menina vai lá e faz isso. Ah, na igreja não tem nenhum rapaz bonito. Na igreja não tem nenhuma menina bonita. Eu vou lá fora. Lá fora tem alguém bacana, que é tudo que eu quero. Só que aí a gente se esquece que Deus tinha um propósito para a nossa vida. Que Deus tinha um plano para a nossa vida. E às vezes a gente está abrindo mão do que Deus tem para a nossa vida para se relacionar com pessoas lá de fora. Entender a vontade de Deus é crucial em momentos que a gente escolhe a pessoa que vai estar ao nosso lado. Uma pessoa temente a Deus, honesta e fiel,
será sempre uma boa companhia. Mas já pensou em alguém que finge ser a melhor pessoa do mundo, mas que não tem compromisso com os seus princípios e nem com o seu Deus? Será que essa pessoa vai lhe trazer alegria no futuro? Qual é a principal festa que tem aqui em Pouso Alegre? Secular, festa do mundo mesmo. Carnapeá. Aí imagina, você vem para o culto adorar a Deus e o teu namorado, a tua namorada está lá no Carnapeé. Não, PA não, PA é Pernambuco, PA. Aí o teu namorado está lá no Carnapeá. E você aqui, Deus, tu és bom, tu és maravilhoso. E a pessoa está lá. Então quer dizer, é até sabedoria isso, querido. É até ser esperto. E jovem é esperto. E eu não sei o que aconteceu, mas pense no povo esperto, esses meninos que estão surgindo agora. Os mais velhos pegam um computador, não sabem fazer nada. Os mais novos, aqueles dois meninos ali, se pegar eles dois, colocar no computador, eles fazem tudo. Que muita gente mais velha não sabe fazer. Então a gente está crescendo em uma sociedade evoluída, em uma sociedade que está crescendo cada dia mais. Então a gente também está crescendo e está tendo sabedoria. Então vamos fazer escolha sábia. Vamos deixar de fazer coisa pela vista. Vamos deixar de fazer coisa pelo momento. Porque não é melhor estar aqui junto? Não é melhor estar com uma pessoa que você pode confiar? E o que é um jugo desigual? É esse casal de bois que eu ia trazer, mas eu me esqueci. A palavra jugo desigual se refere a uma canga, um implemento de madeira utilizado para prender uma juta de bois pelo pescoço e ligá-los à carroça ao arado. Se alguém tentasse prender um boi com uma mula por o meio do jugo, o jugo seria desastroso, pois eles não trabalham bem em conjunto. 2 bois ou 2 mulas seriam bons, mas as diferenças de temperamento e de tamanho dos bois e da mula não permite combinar, não permite. Por isso que eu queria trazer, mas eu acho que aqui tem muita roça, né? Aqui tem muito boi, eu acho que aqui vocês sabem o que é. É justamente uma madeira que prende o pescoço do boi com outro boi. O boi anda mais devagar, o boi anda lento, o cavalo anda muito rápido, o cavalo ele corre, e o cavalo é maior. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. O que é jugo desigual? É ter uma moça da igreja, inocente. Porque por mais que seja avançado, por mais que seja para frente, jovem de igreja é inocente. Por mais que ele seja avançado, por mais que ele seja rebelde, ele nem se compara com a pessoa lá do mundo. A pessoa lá do mundo é maldosa. A pessoa lá do mundo já tem aquela mente corrompida. Pelo menos quem está aqui todo domingo escuta o pastor pregar e adora o Senhor e pede para ser transformado. Não se compara. A gente, por mais para frente que a gente seja, sempre vai andar em passos lentos. Mas a pessoa do mundo não, ela quer pressa, ela anda rápido, tudo é permitido, tudo é liberado, ela não tem princípios, ela não serve ao nosso Deus. Engraçado, eu não sei se vocês conhecem ou se vocês ouviram falar, tem uma pastora, que o nome dela é Sara Sheva. Sara Sheva dando uma palestra, dando uma entrevista para Maria Gabriela, ela disse assim: jamais eu aceitaria um homem que não adorasse ao mesmo Deus que eu adoro. Jamais eu aceitaria um homem que não tivesse a mesma fé que eu tenho. Ela disse isso, e esse é um pensamento correto. Jamais a gente deve se relacionar com uma pessoa que não tem nossos princípios, que não crê no mesmo Deus que a gente crê. E outra coisa, uma desculpa boa que jovem gosta de dar, eu vou ganhar ela para Jesus. Eu vou ganhar ela para Jesus. É verdade. Deus pode te dar até essa graça. Deus pode até te abençoar dessa forma. Mas eu vou te dizer logo de início, você vai ter que ser muito forte para ganhar essa pessoa para Jesus. Geralmente quem entra nessa barca aí, afunda, porque é barca furada. Quem já tem a experiência, que geralmente sempre alguém tem, né? Que se casou, que namorou com uma pessoa que não era crente, ela se converteu e que está vivendo bem hoje. Amém, que Deus abençoe. Graças a Deus.
Mas isso aí não é padrão. Isso aí é exceção. Eu vi um testemunho engraçado do pastor Jaime Camp, e ele disse assim: se você soubesse que o voo da Gol sempre cai na terça-feira às 23 horas, todo o voo da Gol cai às terça-feiras às 23 horas. Quem aqui teria coragem de pegar um voo da Gol na terça-feira às 23 horas? É a mesma coisa entrar em um relacionamento com pessoa que não é crente. A Bíblia já diz: não é bom, não tem união, não tem comunhão, não tem como ter amizade, não tem como estar junto, luz e trevas. Porque a luz sempre vai querer uma coisa e as trevas vão querer outra luz, ou vão querer outras coisas. Então quer dizer, não tem comunhão. Não tem comunhão. A mesma coisa é o avião. Ele cai na terça-feira e ele cai às 23 horas. Pode ser que o que você pegue não caia. Pode ser. Se você chegar vivo, querido, graças a Deus e aleluia. Mas eu não vou pegar esse avião de jeito nenhum. Então, Deus conhece o seu coração. E Ele sabe quais são as qualidades que você admira em uma pessoa. E Ele vai lhe dar uma pessoa do jeito que você sonha. Então, se Deus vai te dar uma pessoa do jeito que você sonha, espera. Para que ir lá no mundão pegar uma pessoa lá fora? Espera. Salmo 37, versículo 4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. O seu coração deve estar tão escondido em Deus, que para a pessoa que deseja casar com você encontrá-lo, será necessário buscar a Deus incessantemente. Aonde é que uma pessoa que não é crente vai buscar a Deus incessantemente até encontrar teu coração? Mas que nessa manhã você possa dar o teu coração para Deus. Que nessa manhã você possa entregar o teu coração para Deus. Que qualquer pessoa que queira achar Ele, tenha que buscar a Deus para encontrar Ele. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. O que Deus faz, Ele sempre teve o propósito de fazer. Alguém já viu na Bíblia Adão pedindo a Deus uma esposa? Alguém viu? Não, Adão não pediu. Mas Deus viu que ele estava sozinho e tinha um propósito do coração de Deus: construir uma família. Aí Deus foi e criou Eva e deu ela para Adão. Adão não pediu, só que Deus deu Eva para Adão. Deus, ele une propósitos. Vocação é aquela forma que Deus se expressa nesta terra, através da tua vida. Para você cumprir a sua vocação, Deus vai dar uma pessoa para ser auxiliadora e para ser auxiliar. Para cumprir o que Deus tem para fazer em nossa vida, Deus vai nos dar uma pessoa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E essa pessoa vai ser bênção para a nossa vida e vai nos ajudar. Creia que enquanto você está em seu quarto orando a Deus, pedindo uma pessoa para estar ao seu lado, em qualquer parte do mundo, existe outra pessoa, do jeitinho que você está orando, esperando por você. Ela está pedindo a Deus uma pessoa igual a você. E o regente do universo, Jesus, cuidará de juntar vocês dois. Entendeu aí porque vale a pena esperar? Entendeu aí porque tudo se encaixa? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Enquanto a gente está orando, enquanto a gente está pedindo a Deus uma pessoa do outro lado do mundo, do outro lado, do lado da nossa casa, em outra cidade, em outro estado, tem alguém pedindo a Deus uma pessoa igual a você. E se você se apressar, você vai perder a sua bênção e vai perder a pessoa que você sempre quis. Um namoro segundo os padrões de Deus. Nesses últimos dias, ou nesses últimos anos, a gente tem percebido que muitos de nós têm se adaptado aos padrões da nossa geração. A gente tem visto o apelo exagerado
pelos meios de comunicação, que estão sempre apelando para a sexualidade, e que a relação sexual antes do casamento é normal. Antes de namorar, não tem problema em fazer um test drive. Isso aí é que o mundo está apresentando para nós. E uma coisa maligna que a televisão faz conosco é empurrar o que ela quer, goela abaixo. É pegar a porcaria, é pegar o lixo, é pegar a sujeira e colocar lá na televisão. E você tem que assistir. E geralmente a porcaria, o lixo, é muito bom de se ver. Geralmente é um enredo atraente. Parece novela mexicana. Os brasileiros aprenderam muito bem a fazer novela. Tanto é que todas as novelas que tem é sucesso. Os maiores investimentos da Rede Globo e o que fez dela ser o que ela é hoje é as novelas. Então quer dizer, eles estão pregando isso aí para a gente. E o que é que a gente tem feito? Abraçado tudo que eles estão ensinando para a gente. E até no meio da igreja, hoje fica difícil de falar de padrão bíblico ou padrão de Deus para um relacionamento cristão. Fica difícil, porque hoje, eu só vou falar isso hoje. Só Deus sabe quando é que vocês vão ouvir novamente falar sobre isso. Mas a mídia vai estar batendo diariamente sobre isso aí, que é normal e que não tem problema em fazer um test drive. E, por fim, chegamos ao fim nessa manhã. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 4 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em sacrifício e honra. E o versículo lá, que eu falei, em 2 Timóteo 2, 22, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Sei que não é fácil para um jovem se manter puro, porém, sei que é a única forma de Deus abençoar a sua vida no futuro. A pior escolha que um jovem cristão pode fazer é ser igual ao mundo. Ele está abrindo mão de todas as promessas de Deus para a sua vida e está virando as costas para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para ser um povo seu, para ser família dele. Então, que nessa manhã a gente possa pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para nos capacitar, para nos dar sabedoria, e que tudo que a gente aprendeu hoje, como ter um relacionamento segundo o coração de Deus, que a gente possa aplicar em nossas vidas em nome do Senhor Jesus.